Você já sentiu que está tentando amar alguém, mas algo dentro de você simplesmente não deixa? Como se houvesse uma trava, um bloqueio invisível, uma barreira que nem você entende. Muitos homens carregam esse vazio no peito. Eles querem se entregar, mas têm medo. Querem confiar, mas não conseguem. Querem amar, mas se sabotam. E o pior, quase nenhum sabe o motivo real disso. A resposta não está em fórmulas de conquista, nem em conselhos de gurus de autoajuda. A resposta está dentro de você. E o estoicismo, uma filosofia milenar usada por imperadores e guerreiros, explica por que o homem moderno está emocionalmente perdido e como isso está matando os relacionamentos. Porque enquanto você não reconectar com seu próprio eixo, nenhum amor será suficiente. Nenhuma mulher vai preencher o que você mesmo abandonou. A verdade é brutal. O homem que não domina a si mesmo será sempre dominado por seus impulsos, por suas carências e pelos medos que ele se recusa a encarar. A raiva que explode por uma mensagem ignorada, o ciúme irracional que aparece do nada, o silêncio que vira punição, o orgulho que impede um simples "me desculpa". Nada disso é força. É fraqueza disfarçada de dureza. É descontrole embrulhado em pose de indiferença. E o estoicismo nos mostra que um homem só é livre quando ele não é escravo de suas emoções. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Mas o que o homem moderno faz? Ele tenta controlar tudo, menos a si mesmo. Quer controlar a parceira, o humor dela, as respostas dela, porque não consegue lidar com o próprio vazio. Vamos falar de um exemplo real. João, 33 anos, termina mais um relacionamento. Ela era ótima, mas acho que o problema sou eu. Ele diz. E está certo. João não sabe lidar com rejeição. Qualquer crítica vira ataque. Ele foge do diálogo, mas exige compreensão. Nos momentos difíceis, ele se isola, se cala, cria um muro. Mas quando é ignorado, exige presença. João não é um monstro. Ele é só mais um homem que nunca aprendeu a observar seus pensamentos. Nunca parou para entender suas emoções. E como a maioria, ele cresceu ouvindo que homem de verdade não chora, que precisa ser forte, durão, invulnerável. O problema é que esse tipo de força é só casca. E relacionamento não se sustenta na casca. João nunca aprendeu o que os estoicos chamam de autodomínio interno. Por isso, tudo que ele toca desmorona. O estoicismo ensina que você não deve reagir à emoção como se ela fosse uma ordem. Sinta a raiva, mas não se torne ela. Sinta o medo, mas não seja dominado por ele. Sinta o desejo, mas não seja conduzido como um animal. O homem estoico age com base no que é certo, não no que é urgente. Ele pensa antes de responder. Ele reflete antes de julgar. Ele se afasta de quem o desequilibra, mas não com raiva, com serenidade. Isso é virilidade real. Isso é poder silencioso. O homem que pratica o estoicismo não precisa provar nada para ninguém, nem para a parceira, nem para os amigos, nem para o ego, porque ele vive segundo seus próprios princípios, não segundo as expectativas do mundo. E por isso, paradoxalmente, ele é o que mais atrai, porque transmite estabilidade. Relacionamentos desabam não por falta de amor, mas por excesso de ego, por orgulho não curado, por traumas não resolvidos, por emoções não compreendidas. E o estoicismo não diz para você virar uma pedra. Muito pelo contrário, ele ensina a sentir sem ser arrastado, a amar sem se anular, a dizer não sem culpa, a entender que você não está aqui para consertar ninguém, apenas para ser inteiro. E só um homem inteiro pode se relacionar sem medo, sem pressão, sem jogos. O que mais destrói o homem moderno não é a mulher que o deixou.
É a ausência de si mesmo, o abandono da própria mente, a falta de propósito. E por isso, quando se vê sozinho, ele entra em desespero, porque percebe que nunca cultivou nada dentro de si. E agora tenta achar do lado de fora o que nunca construiu por dentro. A transformação começa em silêncio. Começa na madrugada em que você decide parar de fugir. Em que você senta, respira fundo e pergunta: o que está me controlando? Porque, enquanto for a raiva, o medo, a carência ou o desejo de aprovação, você será apenas um fantoche do seu passado. Mas quando você aprende a se observar, a pausar, a refletir antes de agir, você assume o controle. E isso muda tudo. A mulher certa não quer um homem perfeito. Ela quer um homem presente. Um homem que conhece sua sombra. E mesmo assim, escolhe a luz. Isso é o que os antigos chamavam de virtude. E isso ainda é o que mais atrai. Então, antes de querer um relacionamento forte, torne-se um homem forte. Antes de buscar alguém que te compreenda, compreenda a si mesmo. E aí sim, você vai descobrir que o verdadeiro amor começa onde termina o ego. O homem estoico não nasce pronto. Ele é forjado na dor, na frustração, na consciência. E aqui está a chave que ninguém fala. É justamente nas decepções amorosas que o verdadeiro estoico é lapidado. Porque cada frustração mostra uma parte de você que ainda precisa evoluir. A rejeição revela seu apego. O ciúme escancara sua insegurança. A solidão denuncia o quanto você depende da validação externa. E quando você encara essas verdades sem se vitimizar, algo muda. Você para de culpar o outro e começa a assumir responsabilidade por si mesmo. Isso não é sobre autoajuda barata. Isso é filosofia prática, aplicada no campo de batalha emocional. Porque a vida vai continuar testando você, com silêncio, com distanciamento, com o abandono. A pergunta é: você vai reagir como um menino ferido ou responder como um homem lúcido? Ser estoico não é virar um robô sem sentimentos. É aprender a usar seus sentimentos como bússola e não como algemas. Isso significa perceber quando está sendo dominado por uma emoção que te empurra para atitudes destrutivas. Quando você quer controlar alguém por medo de ser abandonado. Quando você afasta quem ama por medo de se machucar. Quando você finge estar bem para não mostrar vulnerabilidade. O estoico observa tudo isso com coragem. Ele não julga. Ele não nega. Ele entende e age com sabedoria. Porque só existe verdadeira liberdade quando você é capaz de escolher sua resposta e não ser refém do impulso. O amor maduro exige isso: presença emocional, clareza interna, autocontrole. E nenhum desses atributos se desenvolve por acaso. Eles são treinados, todos os dias, com disciplina, com dor, com consciência, com filosofia. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você quer mudar. E a mudança começa agora. Feche os olhos, respire fundo e reflita. Quantos relacionamentos você já destruiu por não saber lidar consigo mesmo? Quantas vezes você afastou alguém só porque estava com medo de ser deixado? Quantas vezes você exigiu amor, sem antes ter se dado amor algum? Está na hora de reconstruir. Não por ela, não pelos outros, mas por você. Porque quando você domina seu interior, o mundo deixa de te controlar e você passa a viver em paz. O homem estoico ama com firmeza, perde com dignidade, sofre com lucidez e segue em frente com honra. A guerra é interna, mas a vitória é silenciosa. E ela começa agora, dentro de você. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.